Bom dia a todos. A gente vai começar agora o nosso estudo dessa manhã de domingo. E as pessoas que vão assistir esse conteúdo pelo canal de comunicação do Instituto ID Prover, o tema de hoje é o Eterno o chama e também escolhe. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10, é a base do nosso ensino de hoje. Aqueles que já estão acostumados com a nossa forma de ensino, no início a gente faz uma breve introdução, né? E depois a gente vai decorrer diante do tema, diante do assunto, para poder melhor compreender o que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Aqueles que estão aqui, fiquem à vontade para aproveitar esse momento e união em espírito, né? Para que a gente tenha o entendimento do Senhor. E aqueles que vão assistir, aproveitem também este momento. Antes da gente dar início, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa receber do Senhor a proteção necessária para que os nossos olhos possam ser abertos e a gente entender o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. O Instituto ID Prover, ele é uma plataforma de ensino, portanto, o nosso foco é ensinar as pessoas por meio da palavra e esse é o nosso ministério. Então, a base principal é a questão de ensino e vamos, portanto, aprender um pouquinho mais no dia de hoje. Vamos fazer uma oração? Se vocês quiserem ficar sentado, pode ficar. Quiser ficar em pé, fique. Fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Pai eterno, em nome de Yahshua, estamos aqui no dia de hoje para fazer este encontro, aprender mais de Ti, este momento de ensino, de aprendizado, que o Senhor possa tirar todo o impedimento das nossas mentes, do nosso coração, qualquer coisa que possa romper a questão do aprendizado de hoje. Seja dúvidas, preocupações, o que estiver impedindo da gente receber essa ministração, essa palavra. E, portanto, que essa palavra nos transforme, nos edifique por meio do Teu Filho Yahshua, pelo operar e poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Gente, o Eterno chama e escolhe. Quando a gente escuta isso, dá um entendimento que são duas coisas distintas. Porque a gente viu em outro momento, no estudo, os chamados do Eterno. E em outro estudo, a gente viu sobre a questão dos escolhidos do Eterno. E aí eu recomendo que vocês, quem não assistiu, assista, né, essas ministrações em outro momento. Só que hoje é como se esses dois estudos, tanto a questão do chamado quanto a questão dos escolhidos, fossem um pouco de um complemento, para a gente poder entender essa questão, né, do Eterno, aquele que chama você e ao mesmo tempo que ele te escolhe, e a gente vai entender isso. Hoje a nossa proposta, então, é compreender o que acontece conosco no decorrer desse processo de transformação do homem natural, do coração endurecido, incrédulo sobre as questões da vida, relacionado à palavra do Eterno, e sem o desenvolvimento da sua fé. Por outro lado, esse mesmo homem é atraído por algo que vai além da compreensão humana, como um chamado que ocorre em seu interior, e esse movimento faz com que ele deseje, em seu coração, servir a esse chamado. Mesmo que não compreenda o todo, ele quer fazer parte de algo maior e superior ao seu próprio conhecimento. Ou seja, muitas pessoas, ele quer atender, mas ele se sente incapacitado de atender aquele chamado. E aí, mesmo assim, ele rompe essas barreiras iniciais da dúvida, do medo, da insegurança, e ele quer atender esse chamado, ele quer fazer, ele quer executar. Ele muda a vida, ele muda os planos, porque o desejo no coração dele, de fato, é atender a esse chamado. Dessa forma, o homem ele vai se permitindo dentro desse processo,
ser provado, testado, remido, tratado, purificado, transformado, moldado, e tudo isso ocorre no seu interior. Ou seja, a gente começa a olhar o mundo através da nossa essência, de nós mesmos. A gente passa a olhar para dentro para querer compreender o mundo lá fora, para compreender o que está ao externo à nossa volta, seja familiares, parentes, amigos, seja a nossa própria condição financeira, condição casa, aspectos físicos de forma geral. Então é como se a gente fizesse um reset na nossa vida num determinado momento. E nesse momento a gente quer compreender o que está acontecendo dentro de nós para que a gente possa se mover através desse chamado. E essa questão do interior, ele começa, como disse, ver toda essa questão do mundo exterior. E aí acontece uma coisa. A força da atração do mundo exterior, ele começa a perder força. O desejo de cobiçar as coisas deste mundo já não é mais como antes. No momento o mundo atraía, o mundo tinha sua energia, o mundo tinha as suas interações e a pessoa movia de acordo com esse movimento. Hoje, com esse chamado, há uma ruptura. A pessoa começa a olhar o mundo e a observar o mundo como algo passageiro, como algo não duradouro. E de uma outra forma, você fazia o contrário. Você olhava o mundo como se fosse algo duradouro. É isso mesmo, eu tenho que viver desta forma, eu tenho que realizar meus sonhos, meus planos. E a pessoa ia nessa condição, né? E hoje não. A pessoa fica sendo guiada pela eternidade. É uma outra questão. Ele vai olhar a vida através da eternidade. Ele vai olhar a vida através deste chamado. Portanto, ele sente-se como um escolhido, incumbido agora de uma missão, que passou a ser o seu propósito de vida. Assim como Pedro destacou em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 13 a 14. Considero importante. Olha o que Pedro fala para o nosso aprendizado já nessa introdução. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Se a gente parar para olhar esse versículo, tem duas questões bem importantes aqui, na verdade 3, e vamos ver então essas 3 questões. Primeiro, ele fala assim, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. Pedro, ele olhava a vida dele e ele entendia o significado de ser um templo de Deus. O corpo dele era o templo de Deus. Logo, ele tratava como tabernáculo, como algo que tem que ser santo, puro, consagrado. Então, ele entendeu muito bem essa questão. E aí a segunda parte é o quê? Despertar a memória de vocês. Ou seja, ele entendia por ele ser uma pessoa consagrada ao Senhor, ele tinha a missão, ele tinha o chamado, ele foi escolhido para despertar outras pessoas. Certo? Levando a palavra, lembrando, né, para essas pessoas ali quem foi o Messias, que ele conviveu com o Messias e qual seria o processo de transformação e o que aconteceria, né, na eternidade, pós-morte, e a questão do reino. E olha que interessante que ele diz aqui que o próprio Messias, né, ele revelou para ele que num tempo oportuno, em breve, ele ia deixar esse tabernáculo, ou seja, ele ia perecer para estar junto com o Messias. Então, o que é importante para nós? Aquele que tem um processo de chamado e ele é escolhido, ele vive relações íntimas que ninguém pode provar. O homem não consegue provar. O teu relacionamento com o eterno, o homem não consegue provar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer ter experiências sobrenaturais
e querer que as pessoas que estão na tua volta entendam essas experiências. Não vão entender. A maior parte não vão entender. Só vai entender quem? Quem estiver vivendo em espírito e em verdade. Quem já encontrou esse ponto de essa etapa na vida. Entende? Quem já está nesse grau de processo, quem já está, né, nesse nível de aceitação, nesse nível de desenvolvimento. Então, tudo isso tem que levar em conta. Não adianta você pegar e olhar assim e falar, olha, eu sirvo ao Senhor. Ah, você serve ao Senhor? Maravilha, eu também sirvo. Aí você vai achar que aquelas duas pessoas estão no mesmo ambiente espiritual. Não estão. Podem estar no mesmo ambiente físico, porque está do teu lado. Mas espiritualmente, as pessoas estão em dimensões diferentes. Por quê? A entrega, aquilo que o Eterno te chamou também para fazer. Porque, por exemplo, tem pessoas que o Eterno chama para viver de forma integral. Tem pessoas, mas tem pessoas que o Eterno também chama para viver integral, mas de forma diferente. Com o seu trabalho, em outras áreas da sociedade em geral, prestando serviço em várias áreas da sociedade. Então, assim, o Eterno, o propósito é dele, de restauração da humanidade. Então ele pega cada um de nós e vai colocando no lugar para poder fazer com que a palavra dele seja entregue para mais pessoas. Então cada um de nós temos essa missão, vamos dizer assim, de estar anunciando o Evangelho. Portanto, assim como Pedro, o escolhido, ele sente em seu coração essa missão, falar a respeito desse ser transcendente, que é Yahshua, que é o Pai Eterno, né? Que é o Espírito de Yahweh, que, na verdade, são um. Mas eles possuem operações diferentes. E a gente precisa entender isso. Então, a gente começa a entender essa questão de transcendência, o ser divino, de poder, de honra, de glória, e que hoje oferece a cada um de nós o quê? A sua graça. Mesmo o chamado, mesmo o Eterno te escolhendo, é a graça dele sobre você. É você pegar e parar e olhar assim, nossa, esse ser transcendente, de poder, de honra e glória, olhou para mim. Mas o que eu tenho? O que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer? Porque, né, quando a gente entende a dimensão espiritual, aí a gente vê que é tão pequeno, que a gente é tão insignificante dentro dessa construção toda, mas o Eterno, ele te ama. E aí, a graça, ele faz com que o Eterno tenha a busca para que a gente possa estar com ele. É por isso que o Eterno, ele chama e ele escolhe. Perfeito? Mas, em tempo oportuno, o que vai acontecer? Ele vai vir julgar o mundo. Ou seja, esse tempo de graça, esse tempo do amor, da misericórdia, né? do perdão, ele vai chegar um tempo que ele vai ser rompido, ele vai acabar. E aí vai vir o tempo o quê? Do julgamento do mundo. E todos nós passaremos por esse processo de julgamento, processo de sentença e de condenação. Mas aqueles que aceitaram o chamado, aceitaram ser escolhidos pelo Eterno para fazer algo, né? Estes vão estar em outro lugar. Porque no final temos dois caminhos no final da eternidade. Um caminho do juízo, da justiça, que vai levar à perdição, e outro caminho que você vai estar junto com o Eterno. E a gente tem que entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Tem pessoas que nos dias de hoje correm para um lado para o outro, fazendo várias coisas e tal, achando que está agradando ao Senhor. Mas não faz aquilo que o Senhor verdadeiramente está tocando no coração dele para a pessoa fazer. Sabe? E aí fica se dividindo num monte de coisa e... eu estou fazendo para a obra do Eterno, eu estou fazendo para Ele. Só que o Senhor não quer que você faça aquilo. O Senhor quer que você execute algo específico. E a pessoa, por aquilo exigir muito dele, a pessoa acaba não
não fazendo aquilo que o Eterno quer que ele faça, e ele faça as outras coisas achando que está agradando o Eterno. E um princípio do relacionamento com o Eterno é o quê? Desobediência. Ele não aceita a desobediência. Ou você é obediente ou você é desobediente. Essa é a primeira vertente do pecado. Não tem outras. Aí é tudo justificativa humana. Aí é tudo pretexto humano. E a gente precisa entender isso. Sendo que, para não sermos condenados, devemos atender ao chamado e empenhar-se para consolidar essa escolha. Veja, a gente deve empenhar-se para consolidar essa escolha, para que possamos viver a plenitude da sua glória em seu reino, o reino do Pai amado, que também conhecemos como o reino dos céus. E você? A pergunta que eu faço nesse início. Está apto para ser um dos escolhidos? E já atendeu o seu chamado para o conserto do homem corrompido que somos, para o homem incorruptível que devemos alcançar por meio da graça, do poder do Pai e do Filho, Yahshua? Começamos a nossa reunião e que sejamos edificados por meio dessa palavra de hoje. E boa reunião missionária a todos nós. Bem, o comportamento que impede. Você viu que o tema de hoje ele é bem complexo. E só a introdução eu já fiz com 50 minutos. Brincadeira. Mas vamos para o comportamento. A gente não pode desistir. O comportamento que impede da gente vivenciar esses processos do chamado e que ele nos escolhe. A primeira questão é negligenciar o chamado. Você negligencia o chamado? De que forma? Priorizando as coisas para a sua natureza carnal, ela tem mais valor do que as coisas que o Eterno tem pedido para você fazer. Exemplo, buscar riquezas terrenas e não espirituais. Tem pessoas que estão tão focadas nesse mundo que o objetivo dessa pessoa é consumir as coisas físicas deste mundo. E a espiritual ela acaba não dando valor, não querendo viver, não querendo compreender, não querendo aceitar. Por quê? Porque para o homem natural, as coisas do Eterno parecem loucura. E para o Eterno, aquilo que para o homem é valioso, parece loucura. Porque é loucura. Porque está perdendo a salvação, perdendo a eternidade de estar com Ele, para viver a tua vida, né, numa perdição eterna. Agora, vejamos o versículo, a base dessa questão do comportamento. Encontra-se em Lucas, capítulo 16, versículo 15. Ele lhes disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos do Eterno, aos olhos de Deus. Olha só que interessante. Olha que interessante. Vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Quantas pessoas nos dias de hoje buscam justificar através dos homens, mas não buscam ser justificados através de Deus? Perfeito? Então, cuidado com essa questão de negligenciar o seu chamado. Agora, nesse momento, então, a gente vai ver o quê? O versículo base desse ensino de hoje. Encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver na versão King James e depois vamos ver na nova tradução linguagem de hoje. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Porque, se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Na nova tradução linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Olha algo interessante aqui. Se a gente fizer
tal coisa, que a gente vai entrar aprofundando, jamais a gente vai cair. Jamais a palavra diz. Se a gente fizer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, jamais a gente vai abandonar a fé. E isso está ligado no quê? O chamado e eleição. O Deus que chamou e escolheu. Ou seja, se você colocar a tua vida com este propósito de conhecer o teu chamado, de conhecer para aquilo que ele te escolheu, seguir o processo, você jamais vai cair e jamais vai abandonar a tua fé. Então, vamos entender este processo. Isso me chamou a atenção, essa questão, porque hoje é comum você dizer que fulano caiu, fulano se desviou da fé, tal pessoa não segue mais, tal pessoa... Por quê? Uma das raízes dessas pessoas, né? Uma das causas raízes é que essa pessoa provavelmente firmou a tua fé no homem. Provavelmente essa pessoa firmou a tua fé em outras pessoas e não no eterno. Uma das coisas mais agravantes nos dias de hoje, da pessoa cair em pecado, abandonar a fé, é porque ela coloca a tua convicção de vida, a tua realidade de vida em pessoas e não no eterno. As pessoas não buscam se relacionar com o Pai Eterno. As pessoas não buscam viver mediante a presença do Pai Eterno. Como a gente já viu em outros estudos, acaba transferindo essa responsabilidade para outras pessoas fazer. E em sua maioria coloca isso para lideranças religiosas. Agora vamos entender então essa questão. Por que caímos ou abandonamos a fé? Algumas coisas a gente já viu aqui. Conforme o versículo em estudo, se dá pelo fato de não termos o quê? A convicção do chamado e escolha do Pai Eterno em nossas vidas. Procurem ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus os chamou e escolheu. E uma das coisas que confundem a mente de muitos está ligado à religião, por exemplo. A religião diz que para você ser chamado e escolhido é só quando é na direção eclesiástica. Você está dentro da igreja, trabalhando, servindo, fazendo a obra. Ali você está fazendo o que o Senhor quer. Se você está na tua empresa, no teu trabalho, nos teus negócios, não. Isso não. Se você está estudando, é um jovem, está estudando, se você está buscando uma formação acadêmica, uma graduação maior nas faculdades, não, ali você não está servindo. Não é bem assim. Na verdade, nós temos que servir o Senhor, como Pedro trouxe no começo desse ensino de hoje. Nós somos tabernáculo, templo do Senhor. Significa que aonde você estiver, ali você tem que fazer o que o Senhor quer que você faça. Certo? Adorá-lo, servir, falar do eterno para outras pessoas, ser luz para outras pessoas, ser sal para outras pessoas. Não permitir ser corrompido. E você precisa levar a mensagem. Perfeito? Então a gente precisa entender isso. Então, como as pessoas normalmente ligam a lideranças, acabam deixando essa responsabilidade de conhecer mais o eterno para outros fazerem. Só que tem mais outras questões, tem outros comportamentos aqui que faz com que você não tenha uma aproximação do eterno. E você não compreende essa questão do chamado e da escolha. E a gente vai ver algum deles aqui. Agora, por que isso ocorre? Vamos, por meio da palavra, explorar essas questões. A primeira questão o primeiro comportamento, vamos colocar assim. Não possui a consciência firmada na palavra do eterno. Logo, a realidade de vida não tem conexão com a palavra. Entenderam? Eu vou repetir. Não possui a consciência firmada na palavra do eterno, logo a realidade de vida, ela não tem conexão com a palavra. Olha o que o Yahshua, ele fala em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que
o Messias está falando aqui? Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em outras palavras, aqueles que estavam com a consciência firmada em coisas que Deus não se agrada. Em consciência firmada em realidade de vida, a qual não é o chamado do Eterno, não era a escolha que o Eterno tinha para a vida daquelas pessoas. E eles estavam totalmente fora da vontade, fora do centro da vontade do Eterno para a vida deles. É por isso que eles estavam perdidos. Ah, mas espera aí, só que essas pessoas eram bem-sucedidas, tinham posses e tal. Para o Senhor, a riqueza dessa terra aqui não significa que a gente está nele. Não significa. Uma vida bem-sucedida aqui não significa que a gente está naquilo que o Eterno escolheu para a gente fazer. Não significa que o chamado está, que nós estamos na direção certa do chamado. Não significa. Muitas das vezes, o Eterno vai fazer a gente andar na nossa vida na contramão das escolhas. As nossas escolhas vão para um lado, o Eterno quer que a gente vá para o outro. Ah, mas eu sou uma pessoa muito bem estudada, eu tenho uma capacidade de discernir, de entender, então eu estou no caminho certo, eu estou indo para cá, o Eterno, não, você tem que ir para o outro lado. Porque esse lado que você está indo para a tua natureza carnal, você está agradando o homem interior teu. O teu ego, a tua vaidade, a tua soberba. Você não está me agradando. Então, essa consciência de uma realidade distorcida é muito comum no meio daqueles que dizem servir ao Eterno. Então, é o seu primeiro ponto que a pessoa tem que fazer uma observância. A segunda questão de comportamento. Não usa a palavra como seu conselheiro nas tomadas de decisões. Muitas das vezes, seguem conselhos de pessoas que não vivem uma vida na presença do Eterno. E isso é um problema. Vamos repetir. Não usam a palavra como seu conselheiro nas tomadas de decisão. Ou seja, a pessoa pega e toma as decisões por si mesma. As pessoas pegam pedem conselho para o seu eu, para o seu egoísmo, para a sua vaidade, para a sua soberba, e ali vai tomando decisões equivocadas. E muitas das vezes seguem conselhos de pessoas que não vivem na presença do Eterno. Aí vai buscar pessoas que estão com a mente totalmente voltada para as coisas do mundo e quer encontrar sabedoria nisso. Ok, você vai encontrar sabedoria, mas a sabedoria do mundo, não a sabedoria do Eterno. Não as coisas que o Eterno quer. E aí, isso vai trazer para a pessoa o quê? Confusão. Vai trazer uma mente dividida, vai trazer uma mente, na verdade, ao invés de facilitar, vai trazer obstáculos. Então, vamos na palavra buscar entender um pouco mais. Em 1 Pedro 2,8, nos ensina o seguinte. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Olha que interessante. Ele é a porta de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. A mesma rocha que te dá firmamento para você ir para a eternidade, ela se torna pedra de tropeço. Ou seja, Yahshua, que é a tua coluna, que é a tua edificação para te levar para a eternidade, se você não seguir, se você não obedecer a palavra, você vai tropeçar e vai se desviar, vai cair. E aí qual que é o destino que está planejado? Viver separado do Eterno. Viver longe da vontade do Eterno. Então nós temos que tomar consciência disso e buscar tomar como base de conselho a palavra. Senão a gente vai se desviar da vontade do Eterno. Senão a gente vai sair daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a terceira questão aqui do comportamento. Seus comportamentos são contrários à palavra do Eterno. Quando demonstram praticar, eles fazem de forma aparente para agradar determinado grupo de pessoas. Ou seja, praticam quando estão em público ou diante de pessoas que precisam demonstrar santidade. Muitas pessoas, infelizmente, se encaixam nesse grupo. Quando está no meio das pessoas,
demonstram santidade. Agora, quando está num lugar que é ele mesmo, são pessoas que vivem uma vida totalmente distorcida à palavra do Eterno. Com comportamentos, com hábitos, com estilo de vida, com propósitos, com desejo no coração que não agrada ao Eterno. Agora vamos ver uma referência disto em Mateus, na palavra, né? Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ou seja, esse tipo de pessoa existe nos nossos dias de hoje. E essas pessoas fecham a porta do reino dos céus. Por quê? Eles não querem entrar com o seu modo de vida, com seus comportamentos, e não permitem que os outros entram. Mesmo essas pessoas estando entrando. O que significa isso? Mesmo as pessoas indo para determinadas religiões, determinadas denominações, e estão lá e aprendem a viver de forma aparente. Então, essas pessoas acham que encontraram a porta do céu, acham que encontraram a entrada do reino, mas infelizmente não, encontraram o caminho da perdição. Porque vão se assemelhar a essas pessoas. Vão viver conforme essas pessoas. Porque essas pessoas vão ser a sua referência de vida em santidade. Vão ser sua referência em vida de obediência a Deus. Vão se tornar sua referência no que é certo e no que não é certo fazer. Então, essas pessoas, eles não vão entrar para o reino, eles vão fechar a porta para si mesmo e vão fechar as portas para aqueles que acham que estão dentro. Então, esse é um cuidado que devemos ter. Só que você fala assim, mas essa pessoa que está me conduzindo para o mau caminho, está conduzindo você por mau caminho porque você não estuda a palavra. Porque você não busca um santo consentimento do que é certo ou não para fazer. Essa é a tua consequência. E é uma frase, é um texto que eu gosto de repetir muito quando vem esse exemplo aqui de comportamento, quando a palavra nos traz em Oséias, acredito que é 6:4, é 4:6, não me lembro aqui claramente o versículo, mas que fala que o homem, por falta de conhecimento, o homem foi destruído. A falta de conhecimento. Ou seja, significa que nós não tiramos tempos para aprender. E a gente vai seguindo como fosse rebanho, como fosse manada, seguindo esses caminhos errados e que não agradam ao Eterno. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Cuidado qual é a pessoa que você aceita o consentimento, qual é a pessoa que você aceita os conselhos, como essa pessoa está se comportando de acordo com a palavra. Busque estudar a palavra. Agora vem uma questão. O que eu devo fazer? Se eu sei que esses comportamentos não agradam, se eu sei que o Eterno, como a palavra diz, Ele chama, Ele te elegeu para alguma coisa, e se eu seguir esse caminho, jamais eu vou cair, o que eu devo fazer? Porque essa é a verdadeira questão do ensino de hoje. Como vimos, né, vou trazer o texto de novo só para dar uma reflexão na nossa memória. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Ele está sendo muito enfático aqui. Na verdade, é um versículo tão direto, tão objetivo, que não deveria nem ter esse estudo. Ele é muito objetivo. Se você fizer essas coisas, jamais caireis. Então, o que eu preciso fazer? Quais são os comportamentos que eu preciso ter? Vamos a eles. Primeiro, anote aí na tua agenda, no teu estudo de hoje. Ter convicção da realidade ao qual você foi chamado e eleito pelo Eterno. Primeira questão, ter convicção da realidade ao qual você foi chamado e eleito pelo Eterno. Ter consciência dessa realidade por meio da fé em Cristo, crendo na obra que o Messias realizou para te salvar.
Porque você não pode só simplesmente crer que você tem um chamado, que você foi eleito. Você tem que crer na obra que Cristo realizou. Porque senão o teu eu ainda vai se tornar, vai querer tomar conta da tua consciência. Assim como o Messias fez, você precisa se humilhar perante ao Senhor. Para que a obra verdadeiramente, ela cresça como tem que ser. Perfeito? Então assim, você precisa ter convicção. Por que eu preciso ter convicção? Antes de eu trazer o versículo base. Por que eu preciso ter convicção? Para você não andar por falsas doutrinas. Por você não andar por qualquer vento. Qualquer vento. Não, qualquer coisa é a obra de Deus. Vale tudo para salvar uma alma. Não, não é assim. O teu chamado e a tua eleição, aquilo que Deus designou para ti, é mais importante do que qualquer outras coisas. A gente sabe que tem várias denominações, por exemplo, que não acredita na predestinação, do chamado de predestinação. Eu acredito. Eu acredito que nos dias de hoje Deus predestina pessoas pelo mundo inteiro para chamados específicos. E muitas pessoas para chamados coletivos. Mas que isso... A palavra tem inúmeras pessoas que passaram por esse processo. E a palavra é um exemplo para a gente seguir. Então quem é o homem teólogo que vai contra a palavra? E as pessoas, infelizmente, eles buscam se opor à palavra para querer colocar a vontade deles. A vontade de muitas pessoas, doutores de leis, é mais importante do que a palavra. E aí as pessoas acabam diminuindo a sua fé, diminuindo a sua convicção e não entendem a realidade ao qual realmente foi chamado e eleito. Por quê? Uma coisa simples. Um chamado, um eleito, você ser predestinado, específico, às vezes é uma gota no oceano. Às vezes é um aqui, outro lá do outro lado, outro lá numa outra região, porque Deus está semeando no campo que somente Ele sabe o que, quando e onde. Mas o homem quer pôr o dedo. O homem quer determinar como Deus tem que agir. Não, meus amigos, não é assim que funciona. O jeito que o Eterno quer fazer é o jeito dele. Nós só temos que obedecer. E aqueles que buscam ter a realidade da convicção do que foi chamado e eleito pelo Eterno, esses jamais cairão. Estes jamais cairão. Por quê? Porque vão andar diligentemente. Eles vão firmar o vosso coração, a vossa consciência ao chamado, à eleição. E vão dirigir a sua vida por meio disto. Agora vamos ver o versículo. Vamos ver o versículo base desse entendimento. Encontra-se em 1 Pedro 1, versículo 8 a 9. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Então, por que a gente tem que ter essa realidade, essa convicção? Porque a gente está alcançando o alvo da nossa fé, a nossa salvação. Como eu vou querer salvar outras pessoas se eu não estou salvo? Você consegue me responder essa pergunta insolúvel? Tem um monte de gente querendo salvar um monte de gente, mas está caído. É aquilo que o Senhor fala. É um cego conduzindo outro cego. E onde eles vão cair? No abismo. Por quê? Não se permitiram os processos de cura, de tratamento, de refino. Não se permitiram ser moldados. Não se permitiram reconhecer o pecado como o Espírito de Alcha, como o Espírito do Eterno nos ensina o reconhecimento do pecado. Porque a palavra diz que o Espírito de Alcha veio para quê?
Qual que é o foco do espírito de Yahshua? O espírito do eterno aqui na terra. Porque eles são um, é o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um. Qual que é o simbolismo do Espírito? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa não tem convencimento do seu pecado, como essa pessoa vai poder dizer que está salva? E como essa pessoa vai salvar outros? Como essa pessoa vai conduzir outros para o caminho da salvação? Se não está sendo guiado pelo Espírito do Eterno. Então, é uma das questões que a gente tem que entender. Ter convicção da realidade ao qual você foi chamado e eleito. Por isso que, quando você tiver essa convicção, você não vai cair. Porque o teu propósito de vida vai estar firmado nessa convicção. Primeira questão. A segunda questão. Viver por meio da palavra do Eterno. Estudando a palavra como conselheiro e, por meio dela, decidir os caminhos ao qual você seguirá. Diante das decisões temporais, mas almejando sempre o que é eterno, duradouro e vivificado, por meio de Cristo. Esse é o segundo comportamento, viver por meio da palavra. Estudando, se aconselhando, para que você possa decidir os caminhos da sua vida aqui na terra, que são as decisões temporais. Mas almejando sempre o quê? O que é eterno. Olhando sempre para a eternidade. Para que você não se perca, para que você não se desvie da eternidade. E aonde eu encontro isso? Uma base desse estudo. Vamos ver 1 Pedro 1, 17 e 19. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. É a primeira questão que eu tenho que compreender. O Pai Celestial, ao qual eu oro, a palavra está dizendo, ele não mostra favorecimento. Tem pessoas que não entendem essa parte aqui. Porque acham que estão na presença e por estarem na presença tem que ser favorecido. Tem um monte de gente assim. Eu conheço um monte de pessoa que quando vem conversar sobre a palavra, a sua vida, acha que Deus está o favorecendo de sobremaneira. Não, o Senhor, ele não mostra favorecimento. Ele vai te tratar em igualdade. É a primeira questão. Depois, ele os julgará de acordo com as suas ações. É a primeira questão que eu tenho que entender. Se eu quero viver por meio da palavra do Eterno, ele vai me julgar conforme as minhas ações. Se as minhas ações estão com base na palavra, eu vou ser bem sucedido no julgamento dele. É isso que eu tenho que ter convicção. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. 1 Pedro 1, 17 e 19. Agora, olha que interessante. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. O que é uma residência? É um tempo começo, meio e fim. Então, o que é duradouro não está aqui. É o que eu preciso entender. Depois, fomos resgatados por Yahshua do quê? Do nosso estilo de vida vazio. Olha como isso ele é muito profundo. Pelo seu estilo de vida vazio. Não, mas eu sou uma pessoa ocupada, eu não paro, eu trabalho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tanta coisa, eu sou empreendedor, outro, eu sou as mulheres, eu tenho filhos para cuidar, eles tomam meu tempo. Durante o seu estilo de vida vazio. Por quê? Porque para você estar com o seu estilo de vida preenchido, vocês têm que estar vivendo de acordo com a palavra. É essa a questão. E de quem nós herdamos isso? Dos nossos antepassados. E a gente precisa romper isso, então. Por quê? Porque o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha,
nos resgatou. Vocês conseguem entender a dimensão disso na tua vida? Vocês conseguem entender a importância disso na tua vida? Então, se você dizer sim para as duas, você vai viver por meio da palavra do Eterno. Estudando a palavra como conselheiro. E por meio dela você vai decidir a tua vida temporal, que é a tua residência aqui na terra. E depois de tudo isso, você vai almejar o que é eterno, o que é duradouro, e o teu espírito vai se tornar o quê? Vivificado por meio de Cristo Jesus. Simples, né? É uma maravilha, é simples. A decisão é simples, mas o processo é doloroso. Perfeito? Lembre-se sempre disso, a decisão é simples, mas o processo é doloroso. Mas esse processo ele é eterno. Lembre-se sempre disso, para você nunca desistir. A decisão é simples. Por quê? Você não vê um monte de pessoas, eu aceitei Jesus, aceitei. A decisão é simples. O processo é doloroso. Por que é doloroso? Exige arrependimento, renúncia. Vai exigir de você arrependimento e renúncia. E por que te leva para a eternidade? Porque você vai se render. Você vai viver uma vida em rendição. Você vai se render ao Eterno. E vai viver por meio da palavra. Então, outra questão aqui, outro comportamento. Ser um novo homem em Cristo, verdadeiramente, significa nascer de novo. Aceitar a obra do Espírito Santo em sua vida e sofrer uma transformação genuína em seu comportamento, hábitos, estilos de vida, costumes e, por fim, nos seus propósitos de vida. Em 1 Pedro 1,23 nos ensina que, pois vocês nasceram de novo, para uma vida que pode, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Agora vamos ver então esse versículo em partes. Pois vocês nasceram de novo. Arrependimento leva a Cristo. Se torna uma nova criatura. Então nós nascemos de novo. É a primeira parte. Nascemos através do arrependimento. Então, os nossos hábitos vão ser transformados e vão ser mudados. O novo homem vai nascer em nós. Se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, das suas mazelas, ele vai dizer que aceitou Cristo e vai continuar da mesma forma. E aí você vê a diferença de um para o outro. Mas nós nascemos de novo. Vamos para esse processo. Não para uma vida que pode ser destruída. Ou seja, eu renunciei à vida aqui. Para uma vida que durará para sempre. Eu renunciei aqui para viver a eternidade. Porque vem da eternidade e viva a palavra de Deus. Vou repetir aqui porque eu acho que eu confundi um pouquinho. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Agora ficou mais completinho. Isso significa rendição. Eu me rendo à vida do mundo para viver conforme a palavra. A palavra diz que isso não agrada ao Senhor. Eu estou rendido ao Senhor, eu não vou fazer. Eu estou rendido ao Senhor, eu não vou fazer. Perfeito? Esse é o ponto que a gente precisa encontrar. Medite sempre que precisar e declare essa palavra. Fui chamado pelo Eterno. Sou um escolhido dele. Sempre que vir dúvidas, sempre que vir dificuldades na sua mente, coloca isso no teu coração. Fui chamado pelo Eterno. Sou um escolhido dele. Logo, eu sou um soldado do Eterno. Em 1 Pedro 1, de 13 a 14, nos ensina. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os desejos e viviam na ignorância. Medite sempre que precisar. Ou seja, prepare sua mente para
a ação e exercite o autocontrole. Nós precisamos exercitar o autocontrole. Porque senão, como a palavra diz, vamos dar lugar aos desejos da carne. Vamos dar lugar àquilo que para nós era a ignorância, mas hoje não mais, porque hoje a gente sabe a verdade. Mas, como não exercitamos o autocontrole, a gente cede aos prazeres da carne. É isso que a palavra está nos ensinando. E aí nós temos que fazer o que mais? Depositar toda a nossa esperança na graça que nós recebemos quando Jesus for revelado para cada um de nós. O Senhor, tem o desejo no teu coração. Cristo quer se revelar a você. Cristo quer mostrar que Ele é o Senhor da tua vida e mais, que Ele te ama. Ele quer ter esse elo contigo. Para que vocês entendam verdadeiramente no teu espírito que vocês são filhos obedientes. Mas para isso precisamos entender o que é ser filho obediente. Nós precisamos entender isso. Ser filhos obedientes. Agora vamos entender então essa questão de meditação. 3 pontos importantes. Chamado, escolhido e o comportamento como propósito de vida. Eu preciso ter comportamentos como propósito de vida. Perfeito? A primeira questão, chamado. 1 Pedro 2,21 traz essa clareza para nós. Porque Deus o chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. É muito claro essa palavra, então não vou entrar muito em detalhe. Só vou repeti-lo. Porque Deus o chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Siga seus passos. Então devemos seguir os passos do Messias. E isso é o chamado. O entendimento de chamado é que vai resultar em nossa vida sofrimento. E este sofrimento vai trazer a revelação do Senhor. Por quê? Porque nós vamos seguir os passos dele. A segunda questão, o escolhido. 1 Pedro 2,10. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Quando você foi escolhido pelo Eterno, você não tinha identidade como povo. Ou nós tínhamos identidade como povo mundano. Vamos pegar de uma forma mais genérica. Ou povo dessa terra, né? Mas hoje nós somos escolhidos. Então, a nossa identidade hoje está no Senhor. Então, agora nós somos um povo de Deus. Por isso que a gente tem que entender essa questão de ser separado por Ele. Agora, o que acontece sobre a nossa vida quando a gente tem esse entendimento? Quando a gente entende essa identidade? Antes, nós não havíamos o quê? Recebido misericórdia. Agora, recebemos o quê? Misericórdia de Deus. Agora, comportamento como propósito de vida. Em 2 Pedro de 1, 5, 8, ele nos ensina. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal. E o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é importante essa questão de propósito e comportamento. E eu vou repetir só alguns passos, se a gente viver com toda a nossa diligência, e o que vai ser acrescentado à nossa fé tem 7 passos. Virtude. O que é essa virtude? Poder moral. Nós seremos pessoas que vamos buscar viver uma vida moralmente correta, discernindo o que é certo e o que é errado. Depois a ciência. O que é a ciência? O conhecimento da vontade de Deus, a sua palavra, a sua obediência, conhecer as coisas que estão em nossa volta. Estudar as coisas que Deus nos deu, porque o conhecimento que Deus permitiu ao homem também é útil para nossas vidas. Depois da ciência, a temperança.
A gente vai ter que transformar pessoas mais de um temperamento, não de explosão, de ira, não. A gente vai ter que se segurar essa questão. E depois disso, aí vem a paciência. Então isso significa que antes de eu chegar na paciência, tem pessoas que já chegam primeiro mostrando que é paciente. Já pulou. Você não trabalhou a tua temperança, você não trabalhou a ciência das coisas, e você não trabalhou a virtude, que é o teu caráter, que é a tua moralidade. Você não trabalhou, você pulou. Foi direto para a paciência. Eu sou paciente. Aí quando entra no carro, explode. Pum. É, isso mesmo. Depois da paciência, piedade. Aí a pessoa mostra a piedade, porque piedade é fácil mostrar. Eu sou tão piedoso. Ajudam aqui, ajudam ali. Mas por dentro não trabalhou os seus temperamentos, não trabalhou o conhecimento, não trabalhou a virtude. E aí mostra o amor fraternal também, aparente. Mostra a caridade também, aparente. Se você não trabalhar os 3 primeiros princípios, que é a virtude moral, que é o conhecimento e a temperança, os seus temperamentos, os outros você vive aparente. Você consegue demonstrar para as pessoas de forma aparente, mas verdadeiramente isso não foi provocado dentro do seu interior. Já que estamos falando de caráter, vamos ver os caráteres de Cristo, que precisamos desenvolver dentro desse nosso ensino de hoje. A primeira questão, antes de eu vir para os dois caráteres de hoje, né? As 2 raízes divinas. Primeiro, eu vou repetir ali o versículo que eu tenho trazido em toda a ministração, porque eu acredito que a gente tem que viver isso de forma prática. 1 João 2,6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Essa é uma questão que a gente tem que trazer de forma muito verdadeira, muito correta na nossa vida. As 2 virtudes. Primeiro, pelo ensino de hoje, eu vi que nós precisamos desenvolver perseverança. Porque sem perseverança, como que nós vamos viver essa questão do chamado, do escolhido, de negar uma coisa, fazer a outra? Isso se torna difícil. Então, a primeira questão, perseverança. Perfeito? Mateus 10, 22. E odiados de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, assim, a gente tem, aqui já mostra 2 separações. Primeiro, seremos odiados por causa do nome de Yahshua. Ponto. Beleza. Então, eu preciso ter essa convicção? Preciso. Por quê? Porque daí eu preciso perseverar. Por que eu preciso perseverar? Mas aquele que perseverar até o fim, até ao fim, esse será salvo. Então nós temos que ir até o fim da nossa vida terrena para verdadeiramente ter a comprovação que fomos salvos ou não. Aí tem pessoas que aceitei Jesus, estou salvo. Eu frequento a igreja de segunda a segunda a minha vida inteira, estou salvo. Não. Você só está fazendo prática, você só está praticando, colocou um hábito na tua vida. Uma rotina na tua vida. Porque você precisa sofrer o processo de transformação. Você precisa ser semelhante a Cristo, como a gente viu aqui. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar, nossa, mas que transformação, o que aconteceu? Você não é mais o mesmo? A pessoa tem que olhar e dizer isso para você. Não é você dizer, eu mudei, eu aceitei Cristo, agora sou outra pessoa, sou nova criatura e mudei. Mas no escondido, vamos dizer assim, no secreto do próprio homem, faz as coisas tudo ao contrário. Então, trabalhe a perseverança. Por quê? Você vai ter que ir até o fim da tua vida para verdadeiramente ter a certeza da tua salvação ou não. E isso é individual, é entre você e o Messias. A outra questão, crer. João 11, 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? É uma pergunta.
Você crê verdadeiramente para ver a glória de Deus? Você crê verdadeiramente para viver aquilo todos os dias, mesmo não vendo nada? Mas você crê que a glória de Deus vai vir de sobremaneira sobre a tua vida? Que aquilo que Ele está falando hoje no teu coração pode demorar 10 anos, mas vai acontecer? Pode demorar 20 anos, mas vai acontecer? E você vai perseverar até o fim para que aquilo aconteça? É sobre isso que estamos falando aqui. Você vai viver uma vida como Pedro, como Paulo, e até o fim da tua carreira, e falar assim, combati o bom combate? Porque é disso que estamos falando. Esse é o sentido dessa palavra de hoje. É assim, quando você vai desistir? Quando vai vir um ponto final na sua história com o Eterno? Ou quando você vai colocar vírgulas para você ir até o fim? Quando que você vai parar, dar uma pausa, respirar e falar, peraí, tá difícil, mas eu vou continuar? Quando que você vai parar e falar assim, não, peraí, parece que eu não vou aguentar? Não, mas o Senhor aguentou. Por mim, eu preciso aguentar. Quando? É sobre isso que estamos falando aqui. Portanto, agora, vamos para alguns ensinamentos para a gente finalizar essa ministração de hoje. O tema, o Eterno o chamou e o Eterno o escolheu. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. E alguns ensinamentos. Primeira questão, propósito de vida. Vamos falar um pouquinho da questão do propósito de vida. É ao qual empregamos toda a nossa força e vitalidade para conquistar as coisas. Todos nós temos propósito de vida. Você é movido pelo propósito de vida. O gatilho mental que te conecta com o mundo é o teu propósito de vida. Independente dele, independente de qual seja. Você tem um propósito de vida. Mesmo para aqueles que dormem, ficar dormindo a vida inteira. Eu falo dormindo espiritualmente. Você tem um propósito de vida de dormir espiritualmente. E você vai dormir a vida inteira. Aqueles que querem acordar, mas têm medo do que vai encontrar pela frente, que são os mornos. Você também tem um propósito de vida de ficar morno entre esses ambientes. Não buscar a verdade e se acomodar com a verdade que tem. E o terceiro grupo é aquele que não. Acredita, crê e quer algo novo e vai romper essas fases, esses ciclos e vai para esse algo além da sua compreensão, além da sua realidade, além da sua mente. Não sabe o que te aguarda na frente, mas a pessoa vai seguir. Então, somos esses 3 tipos de pessoas que estamos falando aqui em relação ao propósito. Quando o homem natural ele determina algo como propósito de vida, ele se dedica, se preciso for, toda a sua vida para alcançar tal propósito. Seja um sonho, seja desejo em seu coração. Ele vai se dedicar a vida toda para conquistar aquilo. Nem que ele conquiste no final da vida e deixe a sua herança para os seus filhos, vamos dizer assim. Mas ele se dedicou a vida toda para alcançar algum objetivo. Que possamos aprender, por meio desse ensino de hoje, colocar o propósito de vida no alvo certo. Alinhar nosso coração, mente e desejo no único alvo. Servir ao chamado. Viver como escolhido. Acho que vocês pegaram no espírito, né? Servir como chamado. Viver como escolhido. Este é o ponto que tem que entrar no nosso coração. Pois os escolhidos já não estão distantes do Pai, e sim vivem em sua presença. E se estão na sua presença, sentem-se como filhos. Pois o amor que emana do Pai Eterno transborda em nossos corações e torna-se incompreendido. Toda forma de amor que outra hora conhecemos. Em outras palavras, tudo aquilo que a gente conhecia como amor, quando estamos na presença do Pai, entendemos que somos escolhidos, perde sentido. Porque nós vivíamos um amor natural, vivíamos um amor carnal, relacional e sim, com segundas intenções. Hoje não. Quando você é escolhido, você vive com uma intenção genuína, verdadeira, pura.
porque você recebe esse amor do Pai de forma pura, verdadeira, genuína. Agora, fui chamado pelo Eterno, sou um escolhido dele, logo sou filho, Abba, Pai. Fui chamado pelo Eterno, sou um escolhido dele, logo sou filho. Você precisa dizer Abba, Pai. Que neste momento o seu coração esteja transbordando gratidão. Pelo que o Messias fez pela sua vida e pela vida de muitos. Não há amor maior que este. Dar a sua própria vida em favor de outros. Para que essas pessoas possam conhecer o verdadeiro evangelho do Messias, de Yahshua, filho de Yah. Que possamos sentir-se honrados em servir ao Pai. Por simplesmente fazer parte do seu plano de restauração daqueles que o Messias anunciou estão perdidos. São esses aos quais devemos dedicar a nossa vida e o tempo que nos resta nessa breve habitação e morada, o nosso corpo, e vida como peregrino aqui na terra. Pois a nossa identidade ela é celestial, como aprendemos nesse ensino de hoje. A nossa identidade é celestial. E o nosso propósito é encontrar os perdidos e anunciar a palavra do Eterno. Então devemos sentir, sim, honrados porque o Senhor nos escolheu para essa maravilhosa missão. Então, para concluir, vamos fazer a leitura novamente do versículo e a gente faz uma breve oração para terminar o dia de hoje. O Eterno o chama, o Eterno o escolhe. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, na King James. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição. Porque, se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Vocês aprenderam que se vocês servirem ao Pai em verdade e em espírito, jamais vocês vão cair. Se vocês fizerem a vontade e irem em busca daqueles que estão perdidos, jamais vocês vão cair. Mas se você transformar o teu caráter, se você transformar o seu coração, se você transformar o seu interior, você precisa se permitir para essa mudança. Perfeito? Então, eu espero que essa mensagem possa edificar o coração daqueles que a ouvirem, né? Que chegue nas pessoas que o Senhor quer que chegue essa mensagem. E se você está perdido, encontre-se por meio da palavra, por meio da aliança com o Senhor, por meio de Cristo, que Ele já derramou sangue pela tua vida, não importa aquilo que você fez. Não importa que hora que essa mensagem vai chegar. A única coisa que você deve fazer é mudar a tua vida, mudar o parâmetro da tua vida e fazer a vontade do Eterno. E não desista disso. Coloque isso no teu coração como uma centelha, como uma chama viva e vá em busca dessa verdade. Irmãos, vamos fazer uma oração? Então, se vocês quiserem ficar em pé, fique. Quiser ficar sentado, fique. E a gente termina essa manhã aqui em relação a essa ministração. Pai eterno, em nome de Yahshua, teu Filho, agradecemos a ministração neste dia, nesta manhã, abençoada e maravilhosa na tua presença. Acreditamos que essa palavra veio para aquecer os nossos corações e mostrar a verdade, e mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir. Que essa palavra possa romper dentro de nós bloqueios, traumas, paradigmas, tudo que impede da gente se aproximar do Senhor em verdade e em espírito. Que o sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, venha nos curar, nos lavar, nos remir, nos purificar, nos tornando uma pessoa cada vez mais obediente à tua palavra, cada vez mais santificado na tua presença e que buscamos de todo o coração servir em verdade e em espírito. Que o poder do Espírito Santo de Deus age em nossos corações, age em nossa vida para todo sempre. Em nome de Yahshua, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado àqueles que vão assistir essa ministração em outro momento. E eu espero que essa palavra verdadeiramente alcance o teu coração e que você possa corrigir coisas na tua vida que precisam ser corrigidas e colocar coisas na tua vida que verdadeiramente vai fazer sentido e te levar para a eternidade. Muito obrigado.